Oi, gente. Pois é, o Filosofia Popular eu estava negligenciando um pouco, porque estava faltando assistir um filme ou alguma coisa que motivasse, mas a minha esposa recomendou que eu assistisse esse filme, né? Ela tinha visto comentários muito bons, que é o filme A Leoa, está disponível no Netflix, e eu achei bastante interessante, vamos falar sobre ele. Fala muito sobre a questão da sociedade que se julga muito pelas aparências, né? Uma sociedade meio que obcecada por beleza, por uma aparência mais tradicional, e qualquer coisa que foge um pouco dessa norma acaba sendo, enfim, alvo de preconceito, alvo de repúdio. E é muito interessante para a gente falar sobre isso, pegar esse filme como um exemplo, não é? Se você chegou agora, o canal Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina. Tem sessão de diálogos, o Filosofia Popular, explorem aí o canal que tem várias sessões e playlists interessantes, né? E eu convido vocês a fazer uma reflexão comigo sobre alguns desses temas, não é? Se você gosta do que eu faço aqui no canal, se inscreva, dê um like, compartilhe. Tem links para nossas outras redes sociais no comentário fixado, assim como o link do nosso Apoia-se. Bem, qual é a premissa do filme? Logo no início do filme, eu não vou trazer spoilers do final, podem ficar tranquilos, tudo que eu vou falar aqui, provavelmente vocês poderiam ver em um trailer, né? Mas do filme, né? Os trailers normalmente de hoje informam muito, então eu vou tentar me manter no território do que estaria em um trailer. É um filme que se passa na Noruega, no início do século XX, e uma mulher, eu diria até uma mulher bonita, e isso tem uma certa relevância para o filme. Ela é casada com o chefe da estação, ela está grávida, e logo na primeira cena do filme ela vai dar luz à criança dela. Ela acaba morrendo no parto, e a criança nasce com uma rara condição em que os pelos dela nunca pararam de crescer em todo o corpo. E dá a ela uma aparência de a leoa, né? Uma mulher que parece um leão. Né? E essa condição genética, ela na verdade existe. O filme é baseado em um livro, aqui ó, The Lion Woman, a Mulher Leão, né? Do Eric Foster Hansen, que foi lançado em 2006. O filme é de 2016, né? Deixa eu ver se é de 2016 mesmo, isso, 2016, 10 anos depois do livro. Então é baseado numa condição que realmente existe. E o pai dela inicialmente rejeita ela e tal, e quer manter ela presa dentro de casa porque teme a reação da sociedade, tanto por vergonha pessoal, quanto por um desejo de querer proteger a criança. Então é um misto, né, de ele não quer que a criança envergonhe ele por ser ele o pai, mas ao mesmo tempo ele também quer proteger a criança, né? E essa dualidade vai permeando o filme. E tem várias cenas muito, muito interessantes do ponto de vista psicológico. Por exemplo, eu fiz uma leitura que ele era um homem muito introspectivo e que foi o relacionamento com a mãe dessa menina, da Eva, né? Que foi o relacionamento que abriu um pouco o coração dele, que abriu ele para a perspectiva da vida e uma série de questões, mas que a morte dela, com a morte dela, morre também todo esse desabrochar da personalidade dele, da alegria de viver. Muito disso vai-se embora com a morte da mãe da Eva. E que está dentro dele esse potencial, mas que ele acaba não se permitindo ser plenamente isso. E tem uma cena no filme que eu não vou contar para vocês exatamente como a cena acontece, mas que a menina percebe, né? Ela já é na verdade uma jovem adolescente. Ela percebe o que ele poderia ser, né? O que ele poderia ser enquanto pessoa, se ele tivesse recuperado, se ele tivesse abraçado esse espírito de viver mais positivo, né? Mais alegre. E que, enfim, a vida de todos eles poderia ser uma vida melhor. Não é? E ela
como é absolutamente previsível, né, crianças em geral são cruéis, né, ela vai enfrentando muitas dificuldades ao longo da vida, a proporção que ela vai sendo exposta a, a, a outras pessoas verem o corpo dela todo coberto de pelos, né, e, enfim. E uma das coisas que eu fiquei pensando sobre isso, e tem um caso até no Brasil, que aqui se fala, tratou como criança lobisomem, vocês já devem ter visto, é, enfim, é que se trata isso como uma doença, como se fosse uma doença da criança. Mas na verdade, aí vai o meu olhar que talvez seja um pouco diferente da maioria das pessoas. Eu acho que o que essa condição genética revela é uma doença da nossa sociedade, das outras pessoas. Não da pessoa que está com cheia de pelos, mas como os outros reagem diante dessa condição. Porque a pessoa está cheia de pelos é uma condição genética, assim como muito altos, muito baixos, predisposição a engordar, predisposição para ser mais magro, embora engordar e emagrecer, você pode discutir que existe uma agência pessoal dos hábitos da pessoa, mas existem predisposições genéticas combinadas com a questão dos hábitos. Mas enfim, a predisposição genética e condições genéticas implicam em cores dos olhos e características dos cabelos. E uma sociedade que rejeita alguém meramente pela sua aparência, né, e as pessoas rejeitarem, essas pessoas é que eu classificaria como uma doença social. Né? Porque a pessoa que está no fato cheia de cabelos, ali, ela não está doente do ponto de vista assim, ela não está com prejuízo à saúde física dela, ela pode viver a vida toda bem, não tem um prejuízo mental, essa condição genética não cria redução da capacidade cognitiva. Então ela não está doente no sentido de aquilo dali está prejudicando-a, mas acaba prejudicando a vida dela não por causa dela, mas por causa da reação dos outros à condição dela. Então a doença, na verdade, a perspectiva de doença, para mim, está muito mais no fato da incapacidade da sociedade em administrar essa diferença, não é? Enfim. Então é muito interessante perceber isso no filme. E o filme trata disso com bastante sensibilidade, eu diria. Né? O filme até retrata, em um outro momento, outras pessoas que têm essa condição e como é que eles descobriram uma estratégia de usar essa condição para ganhar dinheiro e para sobreviver e tal. E também é muito interessante isso, né? Enfim, eu gostei muito do filme. Eu acho que o filme... eu não conhecia muitos filmes noruegueses, mas esse parece ser um filme feito predominantemente por noruegueses. O filme é muito bem feito, bem filmado. Eu acho que tem uma cena que, mais pro fim do filme, que eu não vou contar, mas que vocês vão perceber que se vocês prestarem bastante atenção, é uma cena que remete a justamente a relação da Eva com o pai, que é o chefe da estação, e é uma cena que eu diria bastante tocante mesmo, emocionante, de verdade, porque mostra a reflexão que ela fez sobre o pai. O pai que era uma figura imperfeita, que cometeu erros com ela, que não era uma pessoa, enfim, que soube compreender, que inicialmente rejeitou ela, que pessoas mais duras talvez dissessem, esse cara não vale pra você e tal, mas que também teve um lado que aprendeu a gostar dela, que aprendeu a aceitar ela com o tempo e que aprendeu a valorizar ela. Não é? Logo no início do filme também mostra que ela tem uma predileção e uma habilidade por matemática, que é a forma do filme mostrar pra gente que a condição genética dela não fez ela menos inteligente. Não é? E que será que nós não poderíamos julgar uns aos outros pelo nosso caráter, pela nossa capacidade, pelo nosso humor, enfim, pela nossa personalidade, que esses não seriam critérios melhores para julgar?
uns aos outros, né? E não julgar as pessoas pela cor da pele, por ter ou não ter a religião que a pessoa gosta ou não deixa de gostar, enfim, é, 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 uma, é, uma, é uma coisa importante que eu acho que esse filme coloca pra gente refletir. É uma temática já muito, digamos assim, recorrente, poderia se dizer até que a temática em si de discutir a questão da aparência é quase que um lugar comum, mas falar de uma condição real e mostrar como as pessoas reagem, né? Até na cultura atual que nós estamos de redes sociais, de tanta agressividade, talvez faça a gente também pensar sobre isso, né? Enfim, eu acho que é um filme que eu deixo para vocês comentarem, refletirem. Eu particularmente gostei bastante e fica essa recomendação e o agradecimento à minha esposa por ter sugerido que a gente assistisse esse filme que aqui no Brasil recebeu o nome de A Leoa, né? Enfim, depois vocês me dizem o que é que vocês acharam do filme. O que eu tinha para dizer sobre isso, sobre esse filme era isso. Talvez eu pudesse pensar mais coisas, mas eu acho que inicialmente seria isso, sem entrar nos spoilers, né? Sem entrar em grandes spoilers da história. É só um comentário antes de fechar o vídeo. Teve uma coisa envolvendo um personagem que eu não entendi direito o que aconteceu. Quer dizer, que não fica claro se ele era ou não era responsável por um fato. E eu acho que esse talvez tenha sido o momento assim mais fraco do filme, porque o filme meio que não deixa claro pra gente se ele assumiu porque ele queria proteger alguém ou se é, ele era de fato responsável. Por que o filme não deixou isso claro pra gente? Será que seria talvez pra falar pra gente que na vida a gente nem sempre sabe tudo, não tem perfeita informação e aí tem que julgar com aquilo que é apresentado? Se foi isso, eu acho até que foi uma jogada interessante, mas como não foi muito desenvolvida, ficou meio que a dúvida, né? Enfim, vocês vão saber de que cena eu estou falando, de que personagem que eu estou falando. É um dos personagens que inicialmente ajudou a Eva, né? Ela acaba sendo ajudada muito por uma ama do leite que acaba trabalhando pro chefe da estação, e assim como outras pessoas, né? O Foguinho é o personagem que eu me referia e vocês vão saber de quem eu estou falando. Enfim, se você gosta do canal A Nova Máquina do Tempo, se inscreva, dê um like, compartilhe e se lembre sempre de divulgar o nosso material. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.